O silêncio no número 263 da rua Prinsengracht, em Amsterdã, durou exatamente 761 dias. Atrás de uma estante de livros móvel, os 8 moradores controlavam cada ruído e o volume da própria respiração. Ali, o medo era uma presença física constante. Décadas depois, esse isolamento completo deu lugar a uma das vozes mais ouvidas do planeta. As anotações em um caderno de estampas xadrez cruzaram fronteiras e ganharam dezenas de idiomas. Ao ler os cadernos recuperados após o término da guerra, Otto Frank confessou que não conhecia a profundidade dos pensamentos da própria filha. O homem que conviveu diariamente com a garota descobriu uma mente complexa, madura e totalmente isolada em seus dilemas existenciais. Como as anotações privadas de uma adolescente se tornaram o maior símbolo contra a barbárie nazista, para entender essa força, precisamos olhar quem era Anne Frank antes do confinamento, quando a sua história real começou a se desenhar. Anneliese Marie Frank nasceu na cidade de Frankfurt am Main, na Alemanha, em 12 de junho de 1929. Em 1933, a ascensão nazista forçou a decisão de emigrar para Amsterdã. A transição familiar foi gradual e difícil. Otto Frank partiu primeiro, em abril daquele ano. Sua esposa Edith seguiu em setembro e a filha Margot em dezembro. Anne, a última a se juntar à família, chegou à Holanda em fevereiro de 1934, após meses sob os cuidados da avó. Na capital holandesa, ela construiu uma infância comum. Frequentou a 6ª escola Montessori e era descrita como uma jovem vivaz e bastante comunicativa. Ela gostava de cinema, colecionava fotos de celebridades e tinha o objetivo claro de se tornar escritora ou jornalista profissional. A calmaria terminou em maio de 1940, com a invasão alemã. Leis de segregação severas forçaram a transferência de Anne e de sua irmã Margot para o Liceu Judaico, em 1941. No seu aniversário de 13 anos, Anne ganhou um caderno xadrez e passou a utilizá-lo como diário. Em julho de 1942, Margot recebeu uma convocação oficial para trabalho forçado. O perigo acelerou os planos e a família mudou-se para o esconderijo, localizado nos fundos da empresa de Otto, no dia seguinte. No confinamento, Anne lidava com a convivência forçada e detalhava uma relação complexa e distante com a mãe, Edith Frank, expondo conflitos comuns da adolescência sob uma pressão psicológica severa. O diário mudou profundamente em 28 de março de 1944. Os ocupantes sintonizaram a transmissão clandestina da Rádio Orange. O ministro da Educação, Arte e Ciência no exílio, Gerrit Bolkestein, pediu que a população preservasse diários para testemunhar os sofrimentos sob a ocupação. Inspirada, Anne decidiu converter seus escritos pessoais em um manuscrito literário para publicação pós-guerra. A reescrita, em folhas avulsas de papel duplicador, começou em 20 de maio de 1944, conhecida como Versão B. Anne aprofundou reflexões políticas, removeu trechos imaturos
e criou pseudônimos, planejando o livro sob o título Het Achterhuis, o Anexo. A sobrevivência no anexo exigia silêncio rígido. Durante o horário comercial do armazém, ninguém podia caminhar com calçados pesados ou usar banheiros. Essa segurança foi quebrada em 4 de agosto de 1944, por volta das 11 horas da manhã, quando uma equipe policial invadiu o edifício. A operação era liderada pelo oficial austríaco Karl Silberbauer, Hauptscharführer na inteligência da SS, acompanhado pelos policiais holandeses Willem Grotendorst e Gesenius Kringhuis. Os 8 residentes, junto com os protetores Victor Kugler e Johannes Kleiman, foram presos e levados para a prisão civil. Enquanto os protetores Kugler e Kleiman foram posteriormente transferidos para o campo penal de Amersfoort, os 8 refugiados seguiriam um destino diferente. Pouco depois da batida, os manuscritos de Anne, espalhados pelo chão pelo oficial Silberbauer, foram resgatados pelas funcionárias Miep Gies e Bep Voskuil, que evitaram a detenção. Silberbauer decidiu não prendê-las após o interrogatório, permitindo que ficassem no prédio e recolhessem os diários após a partida da polícia. Durante dezenas de anos, atribuiu-se a prisão a uma denúncia anônima. Mas investigações contemporâneas da casa de Anne Frank sugerem um cenário diferente. O prédio vinha sendo monitorado indiretamente por fraudes de cupons de racionamento e evasão de trabalho forçado na empresa subsidiária de Otto. Anne registrou no diário a prisão de representantes comerciais por comércio ilegal de cupons. O policial Gesenius Kringhuis pertencia justamente à Divisão de Investigações Especiais, unidade voltada para crimes econômicos. A equipe provavelmente entrou no prédio para apurar a fraude fiscal dos cupons e, ao realizar uma vistoria detalhada nas salas que durou mais de 2 horas, acabou descobrindo a estante móvel por mero acaso operacional. A captura na Prinsengracht deu início a uma jornada brutal. O diário de Anne Frank silencia completamente, mas os registros dos campos revelam as consequências das escolhas do regime. Os detentos foram levados para o campo de trânsito de Westerbork, em 8 de agosto de 1944. Classificados como casos penais de punição, foram jogados na superlotada Barraca 67. Ali, os homens tiveram suas cabeças raspadas na manhã seguinte. Todos os detentos usavam macacões azuis com um remendo vermelho e um cinto branco com a letra S. Em 3 de setembro de 1944, o grupo foi colocado no último trem de deportação para Auschwitz-Birkenau. Na rampa de desembarque, ocorreu a separação definitiva de Otto Frank de sua esposa Edith e de suas filhas. Ele nunca mais as veria. As 3 mulheres enfrentaram 2 meses de trabalho escravo em Birkenau. Em 30 de outubro, Anne e Margot foram selecionadas pela SS para o trabalho forçado na Alemanha. O transporte das irmãs partiu em 1º de novembro e chegou a Bergen-Belsen, no dia 3 de novembro de 1944. O campo enfrentava um colapso logístico completo. Em 7 de novembro, uma tempestade destruiu as tendas de lona, forçando a transferência para barracões de madeira imundos
e superlotados. Sua mãe permaneceu em Auschwitz, falecendo de exaustão em janeiro de 1945. Testemunhas desconstroem o mito da garota sorridente. Sua velha colega de escola, Nanette Blitz, relatou que no início de 1945, Anne parecia um esqueleto vivo, envolta em um cobertor cinza, porque suas roupas estavam infestadas por piolhos. Em fevereiro, sua amiga de infância, Hanneli Goslar, mantida em um setor vizinho, conseguiu falar com ela através do arame farpado. Anne chorava desesperada, acreditando que os pais haviam morrido, o que eliminava nela a força psicológica para lutar. O tifo exantemático, propagado por piolhos, devastou o campo feminino a partir de janeiro. A investigação histórica de 2015 demonstrou que ambas faleceram em meados de fevereiro de 1945, cerca de 2 meses antes da libertação de Bergen-Belsen pelas forças britânicas, em 15 de abril daquele ano. Margot faleceu primeiro, após cair de sua beliche devido à febre, seguida por Anne. Elas não estiveram a poucos dias de serem salvas. Miep Gies entregou os manuscritos originais para Otto Frank, que criou uma versão híbrida, a versão C. Ele manteve as críticas de Anne à mãe e o envolvimento com Peter Van Pels, mas omitiu passagens sobre conflitos conjugais dos pais e descrições explícitas sobre sexualidade, anatomia genital e menstruação. A publicação enfrentou forte resistência no pós-guerra, pois as populações queriam focar na reconstrução social e evitar relatos dolorosos do Holocausto. A edição só foi viabilizada após o casal de historiadores Jan e Annie Romain ler o texto. Jan escreveu um artigo na primeira página do jornal Het Parool, em 3 de abril de 1946, intitulado A Voz de uma Criança. A editora Contact lançou a primeira edição de Het Achterhuis em 25 de junho de 1947, com 3.000 cópias. Nos Estados Unidos, o manuscrito foi rejeitado por 10 editoras, que consideravam o relato sem interesse comercial. O destino mudou em Paris, quando a jovem assistente editorial americana Judith Jones encontrou a edição francesa do livro em uma pilha de descartes da Doubleday. O volume era a tradução intitulada Le Journal d'Anne Frank, publicada pela Cullman Levy em 1950. Atraída pela foto de Anne na capa, Judith leu o texto e convenceu os superiores a publicá-lo. O grande catalisador veio em 15 de junho de 1952, com uma resenha de Meyer Levin na primeira página do The New York Times Book Review, esgotando os livros em dias. A autenticidade foi comprovada cientificamente na década de 1980, contra ataques negacionistas. Testes forenses na Holanda comprovaram a integridade do papel e da tinta azul escura, utilizados entre 1942 e 1944. Em janeiro de 2022, o debate ganhou repercussão internacional, com a publicação de uma investigação de caso arquivado liderada por um ex-agente do FBI. A equipe apontou com 85% de certeza que o tabelião judeu Arnold van den Berg, membro do Conselho Judaico de Amsterdã, teria sido o responsável
por entregar uma lista de esconderijos aos oficiais nazistas para salvar sua própria família. Embora a imprensa internacional tenha divulgado a alegação de forma imediata, a comunidade acadêmica reagiu com firmeza. Em 22 de março de 2022, um comitê formado por 6 renomados historiadores holandeses e alemães publicou uma refutação exaustiva. Os especialistas provaram que a acusação constituía um frágil castelo de cartas, baseado em erros de interpretação documental e desconhecimento do contexto administrativo da ocupação. O comitê demonstrou que o Conselho Judaico nunca possuiu listas centralizadas com endereços de esconderijos clandestinos. Além disso, Arnold Vandenberg já estava oculto em outra cidade meses antes do desfecho do anexo secreto. Diante do desmonte metodológico, a prestigiada editora holandesa Ambo Antos pediu desculpas públicas e retirou formalmente o livro de circulação, mostrando que a história exige rigor contra o sensacionalismo comercial. O legado de Anne Frank reside na clareza com que ela mapeou os perigos da omissão social. Regimes autoritários ganham força através do silêncio diário, com pequenas injustiças cotidianas. Preservar os fatos exatos de sua trajetória expõe a engrenagem burocrática de um sistema projetado para desumanizar vidas. A preservação dessa memória garante que o passado permaneça no passado. Comente a palavra resistência para eu saber que você acompanhou esta história até o final. Se este documentário trouxe profundidade para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e apoie nossa produção tornando-se membro. Obrigado e até o próximo vídeo.